Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou consultora de marketing, também estrategista de marca pessoal, que amo o Salto Rosa e um bom vinho Pinot Noir. Eu espero, minha ouvinte, que você esteja muito bem. Começo de semana, né? Ou seja, segunda semana de abril, então é muito feliz assim, de estar aqui para conversar com vocês e bater esse papo. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, que daqui a pouquinho eu já vou apresentar ela para você. Agora é 12h02, horário de São Paulo, e eu quero mandar um abraço e um beijo, pessoal que está entrando aqui do Rio de Janeiro, capital, Seropédica, Rio de Janeiro, pessoal da Califórnia, dos Estados Unidos, São José, Santa Catarina. Um abraço, um beijo para vocês. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser com a Fabíola Araújo. A Fabíola Araújo, que é gestora de negócios, é uma empreendedora apaixonada. Então, ela é que nem a gente, né? A gente é apaixonada também pelo que a gente faz. Com formação em administração e pós-graduação em planejamento estratégico, ela traz consigo um arsenal de habilidades para simplificar o mundo empresarial. E como simplifica, viu? Guiar, conduzir e motivar as pessoas a atingirem seu potencial máximo em suas vidas profissionais é a sua missão como profissional. Seu sobrenome é Pronta. Tudo bem, Fabíola? Como é que você está? Olá, tudo bem? Estou feliz com esse convite de estar aqui podendo conversar com você e trazer muita facilidade para as empreendedoras, que é o que eu mais adoro estar fazendo, impulsionando essas mulheres, porque o meu negócio é não ficar parada, nem que seja um passinho de cada vez, mas a gente tem que sempre se movimentar. Maravilha, estar em movimento, não é mesmo, Fabíola? Estar em movimento. É isso aí, ó. Você que está nos ouvindo, se tiver dúvidas, sugestões, aqui, ó, pode mandar mensagem pelo site ou por este número pelo WhatsApp. DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, aproveita e manda sua mensagem para a gente aqui. Então, vamos começar esse bate-papo com a Fabíola. E, Fabíola, olha só, todas as empreendedoras que vêm aqui, eu sempre faço essa pergunta, já é de praxe para iniciar o programa, que é, o que é para você empreender e quais os seus desafios de ser empreendedora? Uau, adorei essa pergunta. Empreender, para mim, é libertador. Eu optei em empreender, ter o meu próprio negócio, após ter ganho meu filho. E eu Legal. decidi que eu queria ter horários Uhum. livres para poder também me dedicar como mãe. E, junto com isso, veio algo lá de muito tempo atrás, quando eu fazia faculdade, que era poder transformar as pessoas no mundo dos negócios. Então, somou o útil ao agradável, a Sim. maternidade, que foi o que me deu o pontapé para eu empreender e poder também, hoje, não só empreender, mas também estimular de forma assertiva e impulsionar outras pessoas a empreenderem também. Que maravilha. E seus desafios? Quais são os desafios hoje como empreendedora? É impressionante, né? Eu vou ser parece ser irônico, inclusive. Uhum. Eu estou numa fase que o meu maior desafio é saber dizer não para todas as oportunidades. Ah, Porque sim. senão eu vou cair naquele probleminha que eu quis Uhum. liberdade de horários para ter meu filho. Se eu começar a dizer sim para tudo, eu acabo só priorizando o meu negócio e aquilo que era o objetivo principal, o meu pilar principal, que é família, eu não vou conseguir atender. Então, meu desafio hoje é dizer não para as oportunidades que estão batendo na minha porta, entender o que vai estar a favor e vai somar para o meu crescimento. Sim, olha que incrível isso, né? Porque nem todos os acessos que nós temos nos convém, né? Ou seja, às vezes a gente tem tanto acesso, tem tantas pessoas querendo, de repente, fazer parceria, projeto, não sei o que, e você fala, gente, eu estou no meu caminho, será que é por aí que eu tenho que ir? Porque se eu for abarcar tudo, é bem como você falou. Qual que foi o cerne de tudo isso, né? Você acaba se distraindo no caminho, não é mesmo? E isso acontece com muitas empreendedoras, hein? Mas vamos lá.
Você falou um pouquinho, então, Fabíola, como foi que começou a sua carreira na gestão de negócios, né? E eu queria que você falasse um pouquinho quais são os tipos de empresas que você geralmente trabalha ou já trabalhou. Existe algum negócio específico? Como é que funciona isso? Eu digo assim, ó, que empresa é boa quando chega para mim é quando ela não está organizada. Então, Maravilha. se ela está organizada, ela não precisa de mim. Mas, Exatamente. normalmente, eu atendo muito, a minha grande parte são as empreendedoras, mas Uhum, tenho, sim, clientes de pequeno e médio porte, que já não são mais no MEI, já estão no Simples, sim. e crescendo de uma forma mais acelerada, porém não organizada. Isso é importante, a organização, né? Até para criar as estratégias de vendas, que é o cerne do nosso bate-papo aqui. E como que você ajuda as empresárias a desenvolverem e alcançarem principalmente as metas mensais de vendas? Porque o nosso bate-papo aqui é justamente sobre isso, né? Criar as estratégias para depois vender. Ou seja, só que a estratégia, acredito eu, envolve também a organização, existem várias questões ali. Então, como que você ajuda essas mulheres, essas empreendedoras? Fabiana, adoro falar sobre isso. Normalmente, a grande maioria da população que vai empreender, ela empreende por necessidade. Ela não Uhum, monta um plano de negócio. sim. Ela começa a vender direto no operacional e ela vai caminhando e aquilo vai dando certo e as vendas vão aumentando, só que em nenhum momento ela teve estudo de gestão, ela foi se informar a questão financeira, a questão comercial, estratégias, operacional, tático, tudo isso ela já ouviu, ou ele já ouviu, porque não são só mulheres, já Uhum, ouviu falar em algum momento, só sim. que não tem a clareza de como colocar em prática. Uhum, Aonde, quando normalmente eu entro, certo? Aí sim. tem aquela questão, Fabiola, eu faturo tanto, mas eu não vejo dinheiro. Uhum, Eu é, vendo tanto e não vejo dinheiro. exato. Ou vende, agora eu não consigo mais vender, parece que agora o meu produto não faz mais sentido para o mercado. Uhum, E aonde está tudo isso ligado? Com a gestão. É exatamente. parar e olhar para dentro do seu negócio, entender o seu negócio. E eu sempre Uhum, falo assim, Fabiana, qual é o teu grande objetivo como empresário, como uhum, empreendedor? A grande maioria, por surpresa, não sabe. Quando eu exato. faço essa pergunta, que é a primeira pergunta que eu faço quando a gente senta para Uhum, uma reunião de diagnóstico. Vamos entender como é que está o seu momento agora do seu negócio. Eles olham para mim, não sabem. uhum, Então, é uma pergunta tão simples, com uma resposta que nem sempre ela é simples. exato, exato. Isso que você falou é muito importante, porque existem as questões de necessidade. Se você abriu por necessidade, ou oportunidade, ou por propósito, existem inúmeras situações ali. É claro que nem sempre a gente vai por propósito, vai por necessidade, mas essa necessidade vai tornar um propósito depois. Mas imagina, é uma pergunta que você falou, uma pergunta simples, mas na hora de responder, a pessoa trava. Mas e aí, por que que eu tenho esse negócio? Qual que é o objetivo com tudo isso? Eu acho que a clareza é um dos pontos chaves, principalmente, né? Quando você empreende. E assim, Fabiola, como que você faz essa abordagem, assim, ao desenvolver essas estratégias com os clientes? Porque, assim, cada um vem com um ramo de atividade, né? Cada um tem ali a sua situação, que nem você falou. Às vezes ela é meia, às vezes ela já está no simples, já está faturando bem mais. E como que você faz essa abordagem? Como que é feito isso? Eu primeiro marco uma reunião para entender se a minha empresa vai atender a demanda dela, Sim. certo? Uhum. Que muitas vezes a pessoa, ela não tem a gestão do negócio, certo? Mas ela só está com uma deficiência grande no financeiro dela. E Hum, na nossa conversa eu consigo identificar que é só o financeiro. sim. Eu não entro na parte financeira, eu consigo diagnosticar que a deficiência está no financeiro, Uhum. certo? Eu identificando isso, eu oriento ela, olha, o profissional que você tem que trazer aqui é um consultor financeiro, Sim. para começar a saber o que você faz com todo esse faturamento, por que você não está lucrando, o que Uhum. fazer com esse montante, investimentos, ou muitas vezes é buscar recursos com Sim. bancos, que muitos empresários não sabem, mas às vezes eles deixam de crescer esperando só o dinheiro da venda dele. Mas diante Uhum.
tamanho que ele está, ele pode sim, diante de bancos, conseguir alguns empréstimos para fazer investimentos. Não Sim, seriam empréstimos, certo? Seriam captação de recursos financeiros, que sim. são com juros bem baixos. Isso um grande consultor financeiro faz. Não é meu caso. Mas na grande maioria, cai para mim, que é a Uhum. dificuldade de fazer uma gestão de carteira de clientes, de fazer um estudo de como vender, que é o famoso planejamento estratégico. Sim. Plano de ação, metas de prospecção, metas de venda, quanto que eu preciso faturar. Eu sempre falo, faturamento é ego, lucro que é real. Precisamos, Uhum. faturo tanto. Ok, desse faturamento todo, o quanto vai para o seu bolso real? Exatamente. E você tocando nessa questão do faturamento, Fabiola, existe uma coisa que é a confusão, né? Muitas vezes a pessoa fala, faturo tanto. Às vezes as pessoas ouvem e realmente elas falam, nossa, você está faturando isso, imagina então quanto está sendo o lucro. E, na verdade, muitas vezes a dificuldade dos empreendedores, para mim, que estão começando, aqueles que ainda estão no meio, ou está migrando ali para o simples, enfim, é saber justamente essa diferença. E cai para a gente essas questões, né? De saber o que é custo, o que é despesa, o que é realmente lucro, o que é margem de lucro, o que é. Enfim, e aí acaba que é como você falou. Tá entrando dinheiro, mas a cor do dinheiro você não está vendo, Exato. né? E que envolve a questão do planejamento, né, Fabiola? Sim. Aí, essa parte financeira, eu Uhum. sempre falo, eu trabalho sempre em parceria com pessoas da área do Sim. financeiro. Agora, a parte de como a gente vai abastecer esse financeiro, Uhum. certo? Aí é comigo. Aí eu Uhum. vou entender o que ela vende. Eu vou Uhum. entender o que essa empreendedora, como é que ela se comunica com o mercado. Porque antes de realmente vender, porque quando se fala em venda, as pessoas pensam que venda é somente aquele momento de produto ou serviço para um lado, dinheiro para o outro. Uhum. A venda acontece muito, mas muito lá atrás, que é no planejamento, que é para quem que eu vou vender, Uhum. alinhar a comunicação, onde eu falo que é o posicionamento. Eu pergunto, vocês, entendedoras que estão aqui nos ouvindo, você tem clareza, conhecimento do seu posicionamento? Fabíola, o que é posicionamento? Você sabe para quem que você vende? Qual é a sua persona? Qual é o seu cliente ideal? Uhum. Porque quem quer vender para todo mundo, Não vende para não ninguém, né? vende para ninguém. Nós temos aí Exatamente. marcas enormes, grandes, que elas são conhecidas mundialmente, mas elas sabem que elas não vendem para todo mundo. Elas Uhum. alinham sua comunicação justamente para aquele público bem assertivo, que é o que ela vai vender. Ali a gente já o quê? Economiza tempo e dinheiro. Exato, exato. Até porque se você quer vender para todo mundo, achando que, nossa, eu vou ter mais público, é lei do engano, porque cada público tem uma necessidade diferente, não é? Exato. Por isso que a gente faz o levantamento do mapeamento da persona. A Uhum. gente levanta todas as dores possíveis dessa persona. E o que nós, com o nosso negócio ou produto, atendemos, resolvemos, solucionamos, porque nós não vendemos nem produto nem serviços, nós vendemos soluções. Isso que a gente Exato. mais escuta ultimamente. Vai Uhum. num podcast, vai no YouTube, enfim, todo mundo fala sobre isso. A gente vende soluções. Ou seja, a gente tem que estar claro o que realmente nós transformamos no nosso cliente. Aí a gente começa a ter uma conversa mais direta, ele se Uhum. conecta mais facilmente com a gente. Feito isso, nós, tendo claro o posicionamento, eu começo a trazer a importância de ter metas, de ter Sim. planejamento. Ok, já sabemos o que vendemos, para quem vendemos e o que Uhum. solucionamos. Sim. E agora, o quanto que eu tenho que vender para cobrir toda a minha operação, ainda dar lucro. Porque é algo Exato. que é muito importante, Fabiana. Vamos lá. Uhum.
O lucro não vai todo para o bolso, não, gente. Exatamente. Tá? Tem esse porém Tem ainda. essa coisa. Você, mas eu vou viver do quê? Separe o seu prolabore. Seu Uhum. prolabore tem que estar lá dentro de todas as despesas, certo? Sim. E o lucro, ele vai uma parte para ser reinvestido na empresa, a outra parte, sim, vai Uhum. para os sócios proprietários da empresa, que você pode Uhum. estar optando por tirar mensalmente ou fazer uma retirada anual. Anual. Exatamente. E, mas eu não lucro nada. Então, a gente tem que começar a pensar em algum ponto aí que o saco está furado. Ou que investir no que Exatamente. vender. Porque a pessoa normalmente coloca assim, ó, então eu preciso vender 10 unidades de um produto para conseguir ter aí, atingir o meu faturamento desejado. Que está lá, Uhum. o faturamento grosseiramente, tá, gente? Sim. São despesas totais, mais lucro, ok? E nós temos aí o nosso faturamento, certo? Bem grosseiramente, Uhum. Uhum. para entenderem. Aí a gente precisa vender 10 unidades para atingir isso tudo, para pagar as despesas, ainda dá lucro. Uhum. Eu preciso vender para quantas pessoas? Teoricamente, para 10. Uhum. Só que ela esquece de um detalhe, que a gente não pode só ofertar para 10 pessoas. Exato. Nós temos que ofertar para muito mais pessoas, que é o famoso funil de vendas. Uhum. Colocar o quanto que nós vamos colocar dentro. Por isso que o funil é largo, gente. O funil tem a boca larga para a gente colocar bastante gente. E Uhum. ele tem a saída bem estreita, porque nem todo mundo que entrar no funil Vai vai comprar. sair. Vai sair, exatamente. Que ele vai literalmente se converter, que a gente chama converter o cliente, o lead. É Uhum. aquele que vai comprar da gente. Tem aí uma média que circula no mercado, até baseado na revista Venda Mais, do Raul Uhum. Candeloro, para quem não conhece, super sugiro, tem uma média de 10% de conversão no mercado. Uhum. Então, se eu quero vender 10 bolsas, eu tenho que ofertar pelo menos para 100 pessoas. Exatamente. Mas 100 pessoas é muito. Aí é que entra a brincadeira do planejamento. Exatamente. Para que essas 100 pessoas sejam atingidas, né? Essa comunicação chegue até elas. E sim, e de formas Uhum. diversas. Eu sou bem polêmica, eu vou trazer um assunto bem polêmico aqui. As redes sociais. Eu vejo pessoas gastando energias e energias e energias, assim, toda nas redes sociais. Eu não estou dizendo que não tem que estar nas redes sociais. Uhum. Tem que estar. Tem que estar com um bom feed, tem que estar com uma comunicação alinhada. Porém, existem mais de 26 canais de vendas. Exatamente. E as pessoas gastam um único canal de venda. E que Uhum. muitas vezes o seu produto nem é um produto que vai ser vendido pelas redes sociais. Quantas chegam para mim, Fabiana, e falam assim, ó, Fabiola, tô lá, posto, e nada. Aí Pois é. eu assim, então, tu sabe se o teu público, ele consome pela rede social? O teu produto é um produto vendável pelas redes sociais? Tem Uhum. outras plataformas, como o WhatsApp, e temos o famoso porta a porta, que as Uhum. pessoas acham que não existem. É o maior canal de venda. Tem um canal de venda que eu defendo muito, 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 que é o network. Exato. Esse aí é o que dá mais resultado, inclusive, né? Nós sabemos muito bem disso, né, Fabiola? Exatamente. E assim, gente, vamos lá, né, Fabi? É saber fazer o network, gente. Porque a Exatamente. pessoa fala assim, vou em tal grupo. A pessoa vai. Aí já começa que ela não vai alinhada com a comunicação que Uhum. ela vende. Vai lá tudo assim, de um jeito que ela não quer que ninguém veja ela. Aí entra muda e sai calada. É.
Aí realmente, aí fala assim, mas o network não deu certo. Não, realmente não deu certo. Você não fez network. Você saiu de casa, foi num lugar. E voltou do mesmo jeito. Então, existe um método. Eu falo que ele é a maior, é a prospecção de alto valor. Porque a gente precisa ter meta de prospecção. O que seria isso? É o número de pessoas que nós precisamos abordar. 100 pessoas. E não é para esperar, gente, vamos lá, né? Eu estou falando de algo por experiência. Não adianta, o mês tem 30 dias. Vamos lá, às vezes tem 25, 22, 21 dias úteis. Aí elas deixam tudo para o último dia, para abordar as 100. Aí não dá, gente. Tem que ser diário, né? Tem que ser diário, com meta diária, né? Pega aquele número e divide pelos dias úteis que você trabalha. Tem pessoas que só trabalham de segunda a sexta, outras de segunda a sábado. Divide por esses dias e foque um horário específico para quantas pessoas você vai ofertar a sua empresa hoje. Exatamente. É simples. Fácil não é. Mas não quis empreender? Empreender tem seus ônus e seus bônus. Exatamente, Fabíola. Olha que incrível isso, hein, gente? Uma aula aqui, vocês estão vindo, né? Ó, agora é 12h23, a gente vai para o nosso intervalo, a gente já volta e não saia daí, hein? Aguardo vocês aqui. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou aqui hoje batendo papo com a Fabíola Araújo, que é gestora de negócios. E a gente está batendo um papo sobre estratégia antes das vendas. E olha, gente, está sendo incrível, incrível. Então, ó, continua aí. E eu quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está entrando aqui, pessoal de Salvador, Bahia, Manaus, Amazonas, Petrolina, Pernambuco, pessoal da cidade de Kiev, na Ucrânia aqui também, Itapevi, São Paulo, Jacareí, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Belo Horizonte, Arcos, Santa Luzia, Contagem, Betim, todos de Minas Gerais, Cachoeiras de Macacu, do Rio de Janeiro, pessoal de Iowa, Estados Unidos, um abraço, um beijo para vocês, que bom ter vocês aqui com a gente. Ó, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, quer mandar uma mensagem para a gente, vocês podem mandar direto do site ou pelo número de WhatsApp, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo com a Fabíola. Eu queria perguntar para você o seguinte: quais são os maiores desafios que os empresários, as empresárias aí, eles têm quando fala de vendas, assim? Quais são os mais comuns, os desafios mais comuns que os empresários têm? Porque tem as metas, né? Ou seja, a meta diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, enfim, mas tem os desafios, que nós sabemos que empreender é isso, né? Decidir empreender sabe que o desafio vem. Então, quais são os maiores desafios, Fabíola? Liga o áudio. O áudio. Somente aí, maravilha. Já estou rindo aqui porque o maior desafio, ele é tão simples e é o temor deles, que eles falam assim, eu não sou vendedor. Como? É. Aí eu tenho que trazer essa lembrança. Todos nós, independente do que nós exercemos, somos vendedores. Vender é algo que está em todos nós. Eu digo e brinco que as crianças são as maiores vendedoras. Elas não desistem até conseguirem aquilo que elas querem, porque elas estão sempre vendendo uma ideia daquilo que elas desejam. Sim. Nós, empreendedores, não somos diferentes. E só que isso é uma grande barreira, porque no momento que você diz assim, eu não sou vendedor, qualquer ação de venda é muito desafiador para ele. Sabe? Porque vender é chato, eu não quero ser um vendedor insistente, um vendedor que incomoda. Eles criam uma figura de vendedor que hoje existe ainda. Existe, não vamos dizer que não. Sim. Certo? Mas se você não quer ser esse vendedor, existem inúmeras estratégias de vendas que eu utilizo para você não ser esse vendedor chato. Exatamente. E tem uma coisa, né, e tem uma coisa, né, Fabíola? Veja bem, se você decidiu empreender, ter um negócio, ou seja,
automaticamente. Gente, você é o vendedor da tua empresa, você é a vendedora da tua empresa, porque você vende o seu negócio, você vende a sua solução. Imagina, você tem uma empresa, mas você não quer vender o que sua empresa tem de solução, então tem alguma coisa errada aí, né? Ou seja, crenças, essas coisas que eu acredito que você deve enfrentar bastante, né? Muito, muito, muito. Inclusive, quando o cliente começa comigo, ele passa por uma tríade de autoconhecimento. Para Uhum. entender quem é esse cliente que está na minha frente. Eu estudo o perfil comportamental dele, Sim. eu vou analisar os sabotadores dele, eu Uhum. vou entender como é que esse indivíduo, para eu também alinhar a minha comunicação com ele e ir quebrando essas dores dele e Sim. poder fazer ele performar mais. E a Uhum. grande dor é a venda. Então, assim, existem outros desafios da venda, que é não estabelecerem metas. Aí eles acordam todo dia e falam, o que eu vou fazer hoje? Uai, não nos traçou uma meta? Uhum. Primeira coisa, arregaçar a manga e ir atrás de cliente. Mas o cliente não tem que vir até a mim? Sim, qual a parte que vocês não entenderam? Que no mundo de hoje, o cliente não bate mais na nossa porta. Exatamente. Nós temos que ir até ele. Uhum. De uma forma ou de outra, nós temos que ir. Eu aprendi com uma mentora minha, Carla Gama, Uhum. sobre vendas empáticas. É Uhum. aquela venda que a gente faz a venda, mas sem ser invasivo. Então, quando nós começamos a aplicar esse tipo de vendas, nós começamos a ter um retorno e conseguimos também ter o prazer de começar a vender. Por quê? Fabiana, as pessoas esquecem que se no momento que você é um empreendedor, você está vendendo a sua empresa, o seu negócio, a todo momento, até na fila do pão. Exatamente. Qualquer lugar é lugar, né? Qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora. Então, você às vezes está no meio de amigos, conversando, escutou algo que eu vou deixar aqui. Sim, ó, se está se falando muito, mas pouca consciência está tendo sobre isso. Tenha escutativa, ouça na essência. Vendedor bom é aquele que ouve mais e fala menos. Sim, Porque quanto mais o cliente fala, algum momento ele está falando daquela dor. É a hora que você, então, opa, identifiquei. Isso acontece sim. nos momentos sociais nossos, que nós não estamos ali trabalhando, mas nós estamos nos divertindo, e ali acontece o quê? A hora que a gente está ouvindo os outros. E você pode ofertar, não é nada feio. Eu brinco assim, feio é roubar e não poder levar. O resto vale Exatamente. tudo. Exatamente. É incrível isso, porque quando você entende, internaliza que você é a dona do teu negócio, você está ali para fazer as coisas acontecerem. Então, você tem que ser a primeira a querer vender, a fazer o negócio crescer, evoluir. E, claro, você vai contratar pessoas, aí dependendo do porte da tua empresa, como é que está na evolução do crescimento, porque sozinha também a gente não dá conta, mas sabemos também que muitas vezes, para começar, a gente começa sozinha, né? O que a gente fala de empresa, mas o intuito é que ela cresça e que você possa ter colaboradores com você para ajudar nesse sonho, construir esse negócio que tanto faz sentido para você. Ó, a Endrica mandou mensagem pelo site, ó, Fabiola. Estou ligada nas dicas de Elite Rosa aqui no nosso programa, ouvindo aqui as dicas da Fabiola, que está nos dando uma aula aqui, né, Fabiola? Eu já peguei altos insights aqui, eu falei, gente, é verdade, olha, porque assim, a gente é empreendedora, e por mais que para a gente isso tá claro no sentido de, você sabe disso, entendeu? Mas às vezes é outra pessoa falando de outra forma, e você fala, gente, é verdade, nossa, eu não estou fazendo isso, nossa, eu estou fazendo. Mas como é incrível a gente escutar, né? Bem como você falou, escuta ativa. Então você escuta outras pessoas falando, e você fala, gente, é verdade. Às vezes eu estou pecando nisso, às vezes eu estou pecando naquilo. Né? Então, você está aberta também. Inclusive, se você citou a Kênia Gama, que é nossa mentora, né? E ela fala: para quem está com a mente aberta, tudo é aula, né? Então, recebe e, se fizer sentido para você, reflita sobre isso e coloque em prática. E, Fabiola, existem mais outras questões, assim, que eu, às vezes, atendo empreendedoras, principalmente na parte da consultoria de imagem, de estratégia de marca pessoal, que são as crenças, né? Como bem você citou ali, você primeiro faz esse processo de entender, de conhecer o seu cliente primeiro,
né? Ou seja, como ele funciona, perfil, sabotadores e tudo mais, para depois você ir lá dar continuidade no seu trabalho, até porque toda pessoa é diferente, né? Uma pessoa é diferente da outra, então tem pessoas que têm um perfil mais executor, outra é mais planejador, outra nem tanto, outra é mais meticulosa, analítica, outra é mais. Então a gente precisa entender até para alinhar a comunicação. E aí, pensando nisso, quando você faz todo esse processo, acredito que você veja também quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria desse cliente, né? Que envolve aí as habilidades, a gente está falando de vendas, a habilidade em vendas, porque tem gente que, muito bem, eu vendo, mas às vezes eu tenho dificuldade, não pelo sentido de que eu tenho receio, mas é porque eu estou com dificuldade, eu não sei por onde começar, né? E como que você faz, como que você internaliza isso com o cliente? Porque você vai dar o caminho lá e tal, orientar, mas e como que você coloque isso para ele, para que ele possa buscar mais informações sobre como vender, como funciona isso? Aproveitando, vou falar uma frase que eu gosto muito dele, que é o Thiago Concer, que para mim ele é um dos papas da venda hoje no Brasil. E ele fala: venda é uma arte e uma ciência. Portanto, venda é uma habilidade para ser desenvolvida e todos podem. Quando nós compreendemos qual é o perfil daquele vendedor, daquele empreendedor, nós vamos trabalhar da melhor forma, trazer estratégias para que ele se sinta confortável para vender da forma dele. As pessoas que nem todo mundo conhece sobre os perfis comportamentais, todos são maravilhosos. Eu falo, mas eu não tenho esse perfil, então eu não sou um bom vendedor. Não, pelo contrário. Nós vamos tirar do seu perfil a melhor competência, os melhores talentos que você tem para reverter e se tornar um grande vendedor. Porque é habilidade, uma vez que seja habilidade, ela é treinável. Exato. Então, eu trago para aquele cliente, o que está te doendo aqui na venda? Como é que a gente... Tem várias formas de vender. O que é confortável para você? E uma pergunta bem persistente. Você acredita no seu produto ou serviço? Você compraria o seu produto ou serviço? Exato. Isso é importante porque é você sair daquela visão de, eu sou a dona do negócio, eu que dou a solução, mas entender, se fosse você para comprar o negócio de você mesmo, você compraria? Você acredita que você está entregando realmente aquilo que você se prometeu, né, para o teu cliente entregar? E essas são umas perguntas de reflexão, justamente, né? Porque daí você começa a entender, você fala, gente, eu não compraria. Ponto. Se você mesma não compra, então como é que você vai acreditar que o cliente vai comprar de você? Não é? Exatamente. E pessoas só conseguem vender aquilo que elas acreditam. Exatamente. E elas vendem naturalmente. Então, que a gente sempre vende os outros. Tem clientes que, Fabiola, você vender tão bem os outros, porque você acredita piamente no serviço do outro. Exatamente. E, de repente, não está acreditando no seu. Não Exato. Agora é 12:42, a gente vai para o próximo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos aqui. Eu caí, mas voltei, né, gente? Voltamos com o de Rosa aqui na Rádio Namoradas, da Rádio Número 1 das Mulheres. Agora, 12:48. E eu quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está entrando aqui, Santa Catarina, São José, Igarapé, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu estou aqui com a Fabíola e a gente está batendo um papo sobre estratégia antes das vendas. E, Fabíola, já temos outra mensagem aqui, A Letícia de Salvador. Eu sempre quis empreender, mas tinha medo porque era péssima vendedora, olha lá. Então, procurei uma sócia que tivesse as qualidades que eu não tinha. Super funcionou. Mas chegou o momento de cada uma seguir seu caminho e eu tive que aprender na marra. Olha só. O que você acha disso, Fabíola? Adoro. Aprendeu. Exatamente. Com certeza que percebeu que também é uma grande vendedora. Não acreditar que você não é um bom vendedor é mais uma crença do que de fato. Certo? Então, tem coisa que eu digo que é uma técnica, é o TBC, que é tire a bunda da cadeira. Exato. E arregaça a manga e vai, porque a gente vai aprendendo na prática. Exatamente, é aquela coisa, a gente quando está empreendendo, no caminho a gente começa a perceber as habilidades que a gente não tem,
E eu sei que são muitas habilidades que a gente precisa adquirir. E aí, se você percebeu isso, é bem como a Fabiola falou, TBC, é ir atrás. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É você estar disposta, porque um dia se você sonhou em empreender, você sonhou estar onde você está hoje. E tudo não vem fácil, a gente precisa se desafiar e a gente precisa realmente estar em busca dos nossos sonhos, não é mesmo? E empreender, eu acredito muito, Fabiola, que empreender para mim é a realização de um sonho, porque cada uma de nós temos ali os nossos motivos centrais de empreender, do porquê, como decidiu empreender, mas chega um ponto que você fala assim, nossa, eu estou fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido com os meus valores, enfim. E aí aquilo vai se tornando um propósito de fato, né? E você entende que você veio para construir coisas maiores, extraordinárias, e pelo seu negócio também, né? Através do teu negócio. Então, Fabíola, eu queria que você mandasse uma mensagem final para as mulheres empreendedoras que estão por aqui. Mas antes, eu gostaria que você passasse seu contato, falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho que você desenvolve aí para empreendedores, para empresários, para que essas mulheres que estão nos ouvindo aqui possam entrar em contato com você também. Vamos lá. O meu arroba é fabiolaaraújo.gestora. Esse é o meu arroba, lá tem o meu telefone, meu contato, só me chamar por lá, que eu sempre dou retorno, adoro. Eu gosto muito de fazer as pessoas andarem de forma estratégica. Segundo a Forbes, empresas até de médio e grande porte, elas se perdem, 90% delas, por não se planejarem. Não precisa ser um grande planejamento estratégico. Como eu mesmo digo, eu simplifico os negócios. Eu gosto de brincar de metinha, meta, metão. Então, assim, ó, entenda primeiro o seu negócio. Pare e olhe para o seu negócio. Eu gosto do que eu vendo, o que fato eu resolvo nos outros, certo? Para quem, quantas pessoas eu tenho que vender, como é que eu quero crescer, daqui a um ano, como é que eu quero estar? Não precisa ser daqui a 5 anos, ou daqui a 3 meses. Eu acredito que se mover todos os dias faz a grande diferença no nosso negócio. E se está com dificuldade de caminhar sozinho, chame profissionais que possam trazer essa clareza, te façam caminhar. Existem mentores, consultores, coaches, enfim, o que você acredita que vai lhe fazer bem. Empreender sozinho é muito difícil, mas quando nós temos alguém que nos direcione, nós vamos muito mais longe e com muito mais assertividade e alta performance. E eu sou um desses profissionais que faz isso. Ai, maravilha. E para a gente já ir para os finalmente, eu entendo assim, né, Fabiola, que quando a gente decide empreender, como eu bem falei para você, né, você falou, pode ser por necessidade, pode ser por propósito, pode ser uma oportunidade, independente disso, empreender, eu acredito muito que é um estilo de vida também, né, ou seja, você não empreende só no teu trabalho, naquele negócio ali, você empreende em várias áreas da tua vida, principalmente nós mulheres que tem uma casa, tem filho, família, você tem que empreender ali todo instante, tá liderando ali, né, a equipe que você tem em casa, né, liderar a equipe que você tem na empresa, se você não tem, com certeza, acredito piamente que você vai ter, é só questão de tempo, porque tudo se constrói com tempo, né, e acredito muito nos mentores, como bem você disse, mentores, consultores, pessoas que vão te guiar. Por quê? Muitas vezes a mulher ela acha que fazer sozinha, né? Às vezes, eu sei que existe essa questão de eu não quero investir nisso agora, mas às vezes é aquele investimento que vai te trazer aquilo que você precisa. Às vezes você precisa dar um salto de fé, eu costumo dizer, tá? Porque se você, às vezes, eu sei que às vezes a gente não vai ter aquela condição naquele momento, mas se você não dá um salto de fé e falar, não, eu vou arriscar, é lógico, não vai ser algo que vá, de repente, te prejudicar em outras áreas da sua vida, isso tem que ficar muito claro, né? Mas a gente tem que entender que muitas vezes nós, como empreendedoras, precisamos fazer isso. E acreditar que é possível, acreditar sim que se Deus te deu essa habilidade, Deus te deu essa visão, é porque é para você fazer. E a gente vai ter esses desafios. E ter pessoas, assim como a Fabiola, no caminho, para poder te ajudar, para poder te guiar,
né? Então, eu sou muito grata às pessoas que aparecem na minha vida, que vão entrando na minha vida. Uma delas é uma pessoa que acabou de mandar uma mensagem aqui, a Fernanda. Fê, muito obrigada. A Fernanda Santos, que é embaixadora do Clube Mulher Brilhante, lá de Florianópolis. Ela mandou mensagem aqui, ó, Fabi, ó. Entrevista incrível. Fabiana e Fabiola admiram muito vocês. E nós te admiramos também, Fê. A Fê, na verdade, é uma luz que iluminou meu caminho também, que veio pelo Clube Mulher Brilhante. Então, assim, é uma pessoa que eu estimo muito, tenho muito orgulho dessa mulher, tem crescido muito, evoluído muito. E agradeço por ela ter também me apresentado a você, Fabiola. Fico muito honrada de ter você aqui no programa, viu? Ah, Espero que obrigada. você possa Realmente. estar aqui mais vezes. Ah, com certeza, só me chamar. Aproveitando a Fê, realmente ela é esse ser de luz, ela está transformando aqui Florianópolis como embaixadora do Clube Mulheres Brilhante, dando oportunidade para muitas mulheres, e ela tem todo esse lado meigo, acolhedor, e é uma empreendedora que está aí, em nenhum momento desiste, está caminhando, superando suas deficiências e potencializando as suas competências, e é isso que eu quero que essas empreendedoras entendam. Não vamos saber tudo, certo? Mas potencialize aquilo que você tem de bom, que é o que vai te levar muito longe. Eu digo uma coisa assim, ó, movimento geram resultados, sejam muitos passos ou até um, mas se mova todos os dias aos seus objetivos da sua empresa. Exatamente. Então, mais uma vez, Fabiola, muito obrigada pela sua presença aqui. E assim, nós já vamos para o nosso finalmente aqui da. Ah, só uma coisa, eu quero mandar um abraço, um beijo pessoal de Cuiabá, porque hoje é aniversário, 305 anos de Cuiabá, eu sou cuiabana, gente, então eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou cuiabana, então eu quero mandar um abraço, um beijo pessoal de Cuiabá, a cidade onde eu nasci, a cidade que eu amo, né, que é onde a minha família toda, né, está lá. Então, muito obrigada mesmo, vocês muitos acompanham aqui. E eu queria desejar um feliz dia para essa cidade maravilhosa e calorosa, porque lá 40 graus é pouco. Não é mesmo? E assim nós vamos terminando o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas. Não esquece de me seguir também, tá, gente? @FabiSama e no LinkedIn Fabiana Sampaio Machado. E lembrem-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo, beijo. Tchau, Fabiola. Beijo, Rádio. Tchau, beijo. Gente. Tchau.